Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, subversivas, como vocês estão? Eu nunca tive muita facilidade em tomar decisões, mas com o tempo eu fui percebendo que eu não sou a exceção e que muitas mulheres também passam por esse desafio. Quando eu cheguei na vida adulta, eu percebi que pelo bem da minha saúde mental e até para quem eu queria ser, tomar decisões seria mais do que necessário, seria essencial. Mas antes de começar o tema de hoje, um recado bem rápido. Se você curte o podcast Subversivas, se você gosta dos temas que a gente traz aqui no programa, das convidadas, participe do nosso Apoia-se. A partir de R$ 8,00, você colabora com o crescimento do podcast e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora sim, vamos ao assunto do dia. Segundo The Wall Street Journal, nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Eu sei que normalmente, quando nós pensamos em decisões, nós pensamos em coisas grandes, né? A faculdade que você vai fazer, o emprego que você precisa escolher, o carro que você vai comprar, mas tudo é decisão. Então, a roupa que você escolhe usar no dia, a comida que você vai comer, a música que você escuta, todas essas são pequenas decisões. Claro que elas já viraram hábitos e é por isso que você nem percebe, né? Tá muito automático para você já. Imagina se os hábitos não existissem e você tivesse que demandar energia para todas essas pequenas decisões. A gente não ia conseguir lidar, nós provavelmente ia dar um pane no sistema. Então, é importante que a gente entenda que tudo é decisão e que sim, temos várias decisões que tomamos automaticamente e elas são necessárias, mas algumas decisões são importantes de serem tomadas mais conscientemente do que o que a gente toma hoje. E por que é tão difícil de tomar decisões? Claro que os motivos são inúmeros, mas se a gente trazer aqui um recorte de gênero, o medo pode ser, por exemplo, o medo do julgamento. Então, uma mulher que quer se separar do marido, mas ela segue alguma religião que talvez seja mais conservadora, ela tem o medo do julgamento, o medo que o que as pessoas vão falar, medo de assumir suas próprias vontades. Muitas mulheres, por exemplo, não têm liberdade sexual porque não conseguem assumir o que gostam e tem muitas vezes o medo de julgamento. Então, os medos eles podem estar todos juntos também. O medo de estar perdendo. Então, quando você faz uma escolha, quando você fala sim para uma coisa, normalmente você está falando não para milhares de outras coisas. E é esse medo de, será que se eu for por aqui, mas o que eu vou estar perdendo, né? Esse medo também faz com que a gente tenha mais dificuldade em decidir e faz com que a gente também não saia do lugar. O medo de se arrepender. Então, muitas pessoas que querem sair do trabalho, mas têm muito medo de se arrepender e acabam não tomando uma decisão que querem por esse medo, né? Então, será que vai dar certo? Será que daqui um mês eu não vou querer voltar? E aí acabam tendo mais essa dificuldade. Lembrando que não escolher também é uma escolha. Então, por que decidir é tão essencial? Porque decidir te dá liberdade para ser quem você é. Decidir te traz consciência. Porque, como eu falei, de qualquer forma, a decisão vai acontecer. Quer você queira, quer não. Então, por que não você estar consciente da decisão que você quer tomar? Por que não refletir sobre essa decisão para que você tenha autonomia para decidir o que você realmente quer? Você decidir o que faz sentido para você. Uma coisa que eu não poderia deixar de trazer aqui é: tome cuidado com o plano B. Às vezes, na ânsia de resolver, de tomar a decisão e por conta de todos os medos que eu citei antes, a gente até toma uma decisão, mas a gente escolhe vários outros caminhos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem o plano A, que seria empreender. Mas aí você fala, se não der certo,
eu tenho o plano B, o C ou D. Só que o que acontece? Isso te atrapalha, porque você sai do foco, que é o seu plano A. Você perde o foco e perde também a intenção. Então, você está lá empreendendo, mas você não sai e não para de olhar as vagas de trabalho. Você não para de pensar naquele emprego que talvez esteja te esperando se algo der errado. Então, qualquer coisinha, você já pensa, se algo der errado, eu vou para aquele lugar. Então, percebem que você tomou uma decisão, mas ela não está firme o suficiente para que você vá atrás do que você precisa. E isso eu falo porque isso eu percebi muito no meu dia a dia aqui. Eu saí do CLT e fui empreender, mas vira e mexe eu me falava, se não der certo, eu vou ali pro CLT. Se não der certo, e aí isso minava a minha energia. Agora, quando você só tem um caminho, você tem que fazer dar certo. Tá, Camila, mas como tomar todas as decisões que eu preciso? Primeiro, pequenos passos. Eu sempre falo pequenos passos em relação a metas e tarefas, enfim, mas também serve para cá. Quando você não está acostumada a tomar decisões de maneira tão consciente, os pequenos passos podem te ajudar. Então vá aos poucos, não vai querer mudar toda a sua vida amanhã tomando decisões. Comece com decisões pequenas, com pequenas coisas que são importantes, mas que você estava adiando tomar. E aí aos poucos você vai se acostumando e você vai percebendo o que você realmente quer. Porque esse caminho também te leva para mais autoconhecimento e você consegue perceber mais coisas que você quer, decisões que você estava tomando que você nem queria tanto assim. Então, pequenos passos. Outra coisa, calma, respire. E por que eu digo isso? Às vezes, quando a gente está estressada e com raiva ou triste, com as emoções à flor da pele, às vezes 5 minutos de respiração já faz muita diferença. Então, você não precisa responder na mesma hora, porque decisões também pode ser uma resposta que você dá para outra pessoa, né? Você está decidindo se comunicar daquele jeito com aquela pessoa. Então, tomar consciência de como você está. Será que você está bem para dar aquela resposta? Será que você está bem para tomar aquela decisão? Respira, vai dar uma volta. Porque é melhor você fazer isso do que fazer alguma coisa que você se arrependa daqui a 10 minutos. Então, calma. Você não precisa sair correndo. Você não precisa resolver as coisas para ontem. É melhor que você tome uma decisão consciente do que você faça alguma coisa que você se arrependa e que machuque principalmente outras pessoas. E por fim, você não é uma árvore. Eu amo essa frase e falo muito para as minhas mentoradas, porque às vezes quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está com muito medo de tomar uma decisão, às vezes a gente só vê o copo meio vazio, às vezes a gente fica muito com esse medo de se arrepender, que eu falei antes, e fica só pensando nas situações ruins, como se a gente tomasse uma decisão errada, o mundo fosse acabar, nossa vida ia acabar. E não é assim. Por isso que eu falo, você não é uma árvore. Então, deixa aí essa frase como mantra na sua vida, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença em alguns momentos. Não esqueçam, tomar decisões conscientes faz com que você tenha mais liberdade e autonomia sobre a sua própria vida. Muito obrigada e não se esqueçam de compartilhar esse episódio com outras mulheres. Beijos!